Vamos lá. Falando em nervosismo, falando em estresse, falando em dificuldades, falando em dólar a 4 por 1, falando em crise política, corrupção, uma série de dificuldades que nós vemos latentes em nosso país. Falando um pouco disso, nós resolvemos, nesse mês de outubro, falar sobre um tema que, de uma certa forma, está fazendo parte da vida de todos nós: crise. Então, se você não gosta de falar sobre crise, você veio, pelo menos hoje, ao lugar errado, porque nós vamos falar sobre crise. E eu quero dizer desde já que nós não vamos, nós escolhemos isso como um princípio definitivo para essa série. Nós não vamos falar a frase de que crise no ideograma chinês é o mesmo ideograma usado para oportunidade. Embora dizendo que nós não vamos dizer isso, eu já acabei de afirmar isso. Mas por que nós não vamos dizer isso? Porque eu não sei quanto a você, mas esse papo de que, olha, crise é uma grande oportunidade, tudo bem, a gente sabe. Tá, crise é uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade para você falir, pode ser uma oportunidade para você ganhar mais com isso. Depende de que lado da crise você está. Que é uma oportunidade, é. Mas quando as pessoas falam isso, elas querem dar a ideia de que, olha, você tem que ver o lado bom da crise. Tá, a gente sabe, a gente tem a consciência de que tudo tem lá o seu lado bom. Mas quando nós estamos no meio da crise, você dificilmente consegue pensar isso. É igual, imagine que você está num navio em alto mar, no meio de um furacão. E aí alguém chega para você e fala assim, não, tá tranquilo, porque depois do furacão vem a bonança. Se eu estiver vivo, tudo bem. A questão é que agora eu estou passando pelo furacão. E isso traz preocupação, traz dificuldades. Eu não sei quanto a vocês, mas a maioria das famílias brasileiras está tendo que apertar o cinto, cortar algumas coisas. Porque isso talvez a geração mais nova não pegou isso. Mas já volta, inclusive, para o nosso país preocupação um pouco mais séria com inflação. Nós estamos numa época que nós estamos voltando a ter inflação de 2 dígitos. Isso não acontecia em nosso país há muito tempo. E aí você diz assim, não, mas mesmo que haja uma inflação de 2 dígitos, acontece que muitos salários estão indexados a alguns índices e eles vão ser reajustados na mesma medida que a inflação nos últimos 12 meses. Mas a sua empresa está em condições de dar esse aumento? Ou quando chegar a hora de dar esse aumento, ele vai dizer para você, muito obrigado pelos serviços prestados, mas infelizmente nós estamos cortando custos, leia-se cortando você, e você vai ter agora um período que você vai poder ficar em casa. Eu não sei quantos aqui já temem isso, mas uma grande parte da população brasileira teme isso. Sem contar a angústia e a raiva da crise política gerada pela sem-vergonhice da classe política corrupta. Antes que alguém xingue a gente pela internet, sim, eu sei que não são todos os políticos que são corruptos. Eu estava pensando em alguma coisa a dizer para contrapor isso, mas eu estou com medo de algum ato falho, mas vamos lá. Nem toda classe política é corrupta. Só aquela que nós elegemos. Não. Eu não sei. Tá, tem político honesto. Sei lá, se você é um político honesto, mande aí o seu recado dizendo eu sou político honesto. Daqui a pouco aparece Paulo Maluf. Pronto. Nós temos crise com isso. Nós vamos lendo os noticiários, vai dando raiva. Ler o noticiário político é um convite a pecado. Eu acho que a gente já tem, inclusive, agora que estabelecer como cristãos oração pré-assistir qualquer telejornal. Você vai entrar na internet e antes, ora, Deus protege o meu coração, porque o Senhor sabe que eu vou ficar com vontade de xingar uns 20, matar uns 30 e trucidar o resto.
Então você tem que orar, proteger. Já chegou uma época que você vai assistir qualquer jornal na televisão, você tem que fazer jejum e oração antes de assistir, porque senão você entra em profunda crise. Crise política fruto da corrupção. Enfim, de uma forma ou de outra, a crise atinge a todos nós. A não ser que você seja um dos 2 ganhadores da Mega Sena de ontem à noite. Mas eu arrisco dizer, inclusive, que se você fosse um dos 2 ganhadores da Mega Sena de ontem à noite, acho que você não estaria aqui nessa hora. Então, não sendo você um dos 2 ganhadores da Mega Sena, que estava acumulada em acho que 40 milhões, né, mais ou menos isso. Aliás, se você ganhou na Mega Sena e está assistindo, manda um e-mail para marquito@ajuntamento.com.br. Eu não vou falar mais o do Nando, porque ele pediu para não falar. Então eu não vou mais falar, infelizmente. Dessa vez eu vou ter que falar o meu e-mail. Aí manda aí, quem sabe Deus toca o coração de alguém. Sei lá, vai que. Deus e a crise. Por que nós colocamos Deus na história? Porque no meio da crise, tendência natural que pessoas têm: esquecer de Deus. Como se tudo isso estivesse acontecendo e Deus simplesmente não estivesse olhando para o nosso país. Como se Deus simplesmente nem soubesse mais que o Brasil existe. Como se Deus não conhecesse nossa classe política. Como se Deus não conhecesse a corrupção do nosso país. Como se Deus não soubesse que o desemprego está crescendo. Como se Deus não soubesse que a inflação está subindo. Uma série de coisas que, se nós não prestarmos atenção, inclusive como cristãos, nós começamos a encarar a crise como se a crise é algo que nós temos que enfrentar sozinhos. No entanto, a Bíblia em nenhum momento afirma que no meio de qualquer crise, Deus vai sumir do mapa. Muito pelo contrário. É por isso que nós queremos analisar nos 4 domingos desse mês de outubro, como é que Deus trabalha a questão da crise em sua palavra e como é que Ele quer que nós, como cristãos, venhamos diariamente a reagir com relação à crise. É por isso que o primeiro tema, nós vamos tratar de tentar responder uma pergunta. Deus está sabendo? Porque uma coisa é imaginar que Deus está sabendo. Outra coisa é viver tendo a plena convicção de que Deus sabe tudo que nós estamos passando. Será que Deus sabe que o dólar subiu? Será que Deus, sei lá, assiste, tem a internet banda larga? Será que Deus sabe o problema que você está passando como consequência da crise? E mais, se Ele sabe, será que Ele se importa? Porque também é claro que não adianta nada eu chegar aqui e falar assim, Deus sabe, porém Ele não se importa. Deus sabe, porém Ele está pouco ligando para o que você está passando. 2 perguntas são importantes. Deus está sabendo disso? E se está sabendo disso, Ele se importa com isso? Nós vamos para um salmo, que eu sei que é um salmo conhecido, é um salmo que já foi citado várias vezes, mas é necessário que nós o revisitemos com a visão da crise que nós estamos inseridos, que é o Salmo 139. Eu particularmente gosto muito desse salmo, porque é o tipo de salmo que, ao fazer a leitura dele, você tem a tendência de ser tomado por uma sensação de paz que Deus dá ao revelar algumas coisas acerca dele mesmo. Nós vamos ler o Salmo, vamos conversar um pouco sobre ele, e eu gostaria que você nos acompanhasse nessa leitura e naquilo que eu espero que Deus vai falar ao nosso coração. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. A crise tem a tendência de mentir ao nosso coração dizendo, você está sozinho nesse negócio. Então lute pela sua vida, lute pela sua sobrevivência, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai lutar por você e ninguém, absolutamente ninguém, vai ajudar você.
Ninguém está ligando, ninguém está vendo, e só você sabe o que está em seu coração. Segundo o Salmo 139, todas essas afirmações são completamente mentirosas. O Salmo 139 começa com afirmações fantásticas, dizendo: Senhor, o Senhor me sondas, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu me sento, o Senhor sabe quando eu me levanto, o Senhor sabe a hora que eu trabalho, o Senhor sabe a hora que eu descanso. Ainda a palavra não me chegou à língua, ela está ainda sendo alvo dos neurônios que vão trabalhando algumas conexões nervosas. Ela nem me chegou à língua e o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que os meus lábios irão proferir. Há uma outra expressão nesse texto que nós lemos dizendo assim: o Senhor de longe percebe o meu pensamento. Talvez um simples olhar para a direita ou para a esquerda e o Senhor já sabe tudo o que está se passando em minha cabeça. O Senhor me conhece profundamente. Ele sabe, inclusive, que o dólar chegou a 4. Ele está sabendo disso. Ele não está desinformado. Ele não está agora, por exemplo, ouvindo essa pregação e procurando algum lugar de cotação online para ver, mas será que chegou mesmo? Mas ninguém me informou disso. Ele sabe quem está sem emprego. Ele sabe quem está devendo. Ele sabe que talvez um dos grandes investimentos que o banco tenha que fazer na sua conta tenha a ver com tinta vermelha. Ele sabe que talvez daqui a pouco pedindo para você pagar a tinta vermelha, de tanta tinta vermelha que ele usa no seu extrato. Dizendo, olha, o senhor vai ter que começar a pagar a tinta vermelha, porque é tanta tinta vermelha no seu extrato que a gente não aguenta mais. Ele sabe, às vezes, que o fim do mês vai chegando, e conforme o fim do mês vai chegando, vai tornando uma angústia do tipo assim, eu não sei se vai dar certo, eu preciso ligar para o meu gerente pedindo para que ele tenha piedade de mim e aumente o meu limite. Porque se ele não aumentar o meu limite, eu não sei o que eu vou fazer com aquele cheque que eu dei há 3 meses, imaginando que eu não chegaria à situação que eu cheguei agora. Deus, segundo o Salmo 139, tem pleno conhecimento de todas essas coisas, porque Deus tem pleno conhecimento de cada detalhe da nossa vida. Inclusive daqueles detalhes da vida que nós ainda não sabemos. Porque segundo a Bíblia, a palavra não foi dita e ele já sabe. Pensamentos não foram revelados e ele já sabe. Há coisas a respeito de nós que nós não imaginamos e que segundo a Bíblia, Deus conhece muito bem. Há segredos a respeito de nós que nós escondemos de tudo e de todos, e Ele sabe. No entanto, veja a última parte desse primeiro texto. Porque quando nós falamos sobre Deus saber todas as coisas, dependendo do contexto religioso em que você está inserido, isso é angustiante. Porque assim, Deus sabe todas as coisas. Então, aí vira até um nome de filme. Ele sabe o que você fez no verão passado. Ele sabe. Há uma coisa em dizer, Deus está sabendo. Então sabe o que vai acontecer? Você rodou. Porque Ele conhece cada pecado. Cada mínimo pecado. E olha como dá para transformar esse salmo num salmo de opressão. Há muitos pecados que nós não colocamos na prática. Mas eles estão apenas em nosso pensamento. Mas a palavra de Deus diz que de longe Ele percebe os meus pensamentos. Entendeu como isso pode ser angustiante? Mas veja como o salmista vai descrevendo o salmo, tentando mostrar o lado misericordioso de Deus com relação à nossa vida. Porque ele termina essa primeira parte, na última frase, dizendo assim: o Senhor conhece tudo. Então o Senhor sabe automaticamente os perigos que eu passo, as dificuldades que eu enfrento. E ele diz, tu me cercas. É o Senhor que me cerca, por trás e por diante. É o Senhor que me protege de qualquer ataque que eu possa sofrer, tanto por trás como pela frente. O Senhor me cerca e me protege porque o Senhor tem misericórdia da minha vida. E veja, e sobre mim pões a tua mão.
É como se Deus estivesse gerando um ambiente completamente seguro. E mesmo no meio da mais profunda crise que eu possa enfrentar, ele diz: não se desespere, porque eu estou aqui. Quem escreveu esse salmo tem muita autoridade, porque é o mesmo que escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Veja que o fato de Deus estar com alguém não exime essa pessoa de passar pelo vale da sombra da morte. Porque às vezes na vida isso simplesmente faz parte do pacote. Eu, às vezes, não gosto disso, mas infelizmente tenho que passar pelo vale da sombra da morte. Tenho que passar pela crise. Mas a Bíblia, em inúmeros textos, diz: quando você passar pelo vale da morte, eu estarei com você. E talvez a presença de Deus seja muito mais forte, sentida, perceptível nos vales da morte que nós temos que enfrentar em momentos de crise como este. É por isso que a Bíblia mostra que só se desespera quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus sofre. Quem conhece a Deus sente a crise. Mas quem conhece a Deus sabe com todas as forças do coração e da alma: Deus está presente. Ele está lá. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. O Senhor sabe. E aí então o salmista vai continuar dizendo: tal conhecimento, saber que o Senhor sabe tudo isso, tomar consciência disso é maravilhoso demais. E está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Se eu parar para começar a dialogar e filosofar sobre a grandeza de Deus, a capacidade de Deus, eu acabo meio que ficando louco, porque isso está acima de qualquer compreensão humana. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? E aí então, agora o salmista vai começar a dizer: bom, Deus está lá, mas pode ser que eu diga: eu não quero que ele esteja. Eu quero andar com as minhas próprias pernas. E aí então ele vai trabalhar: bom, e se você não quiser que ele esteja? Ele vai trabalhar isso com algumas perguntas. Para onde você e eu, para onde nós poderíamos escapar do Espírito de Deus? Vamos imaginar o seguinte: vamos dizer, nós estamos na crise e eu não quero que Deus me acompanhe. Então nós vamos escolher um lugar no mundo todo em que Deus simplesmente não esteja. Para onde é que a gente pode fugir de Deus? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Porque se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor está lá também. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, que na época em que o salmista escreve esse texto era a mesma coisa que dizer ir ao fim do mundo, ao limite da capacidade humana. Mesmo ali, mesmo que eu queira fugir, mesmo que eu queira estar longe do Senhor, mesmo ali, mesmo assim, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E isso é muito interessante, porque o salmista está dizendo: luz e trevas para Deus são a mesma coisa. O que significa dizer que Deus não é moldado ou mudado pelo fato de estarmos em crise. Como ele também não muda quando estamos bem. Deus não se molda às circunstâncias humanas, porque qualquer circunstância humana não consegue atingir a Deus. Porque para Deus, se você está na luz ou nas trevas, não vai mudar quem Ele é. Pois para Deus, luz e trevas são a mesma coisa. O que significa dizer que o mesmo Deus de quando tudo estava bem, a economia estava bem, a crise não acontecia, é o mesmo Deus do momento de pior crise. É um Deus em quem nós podemos confiar 24 horas por dia, porque Ele não é moldado, inclusive pelas nossas orações. É um Deus que determinou ser
por excelência. Eu sou. É uma expressão que Deus um dia disse a Moisés, quando Moisés, aquele cara dos... Moisés todo mundo já sabe quem é, porque é o cara da novela lá. Moisés, agora fica fácil de falar. Foi uma facilidade agora falar de Moisés, porque agora todo mundo sabe. Tem uma dica, spoiler. Moisés morre no final. Bom, aí, já dá um spoiler aqui, Moisés morre no final, não vai chegar na Terra Prometida. Vai morrer todo mundo, viu? Vai morrer todo mundo. Me parece que vai para a 7ª praga, são 10. Na 10ª praga morre todos os primogênitos do Egito, os primogênitos dos judeus não morrem. A Zípora vai morrer também, vai morrer a Zípora. E lá no Egito nem todo mundo é branco. É bom dizer, porque a pessoa às vezes vai para o Egito vai até assustar. Olha, ninguém aqui. Nossa, falta muita gente branca, loira, de olhos azuis. No Egito as pessoas... Bom, onde que nós estávamos mesmo? Aqui antes de falar, Moisés. Aí Moisés um dia chegou para Deus e falou assim, mas quem é o Senhor? Eu sou o que sou e ponto final, porque eu não mudo. Você está em crise? Deus mesmo. Não está em crise? Deus continua o mesmo. É por isso que nós podemos confiar nele, porque nós mudamos de acordo com as circunstâncias. Mas o Deus que nós servimos, absolutamente não. Ele continua tendo um caráter amoroso, um caráter misericordioso, ele continua cuidando de nós, e segundo a Bíblia, ele continua colocando a sua mão sobre nós, continua guardando a nossa frente, continua guardando o nosso lado, continua guardando absolutamente tudo a respeito da nossa vida. Deus não se molda às nossas circunstâncias, ele nos convida a moldar-nos a ele. E o salmista continua: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O salmista está dizendo, ainda eu era um embrião, e o Senhor já conhecia os meus ossos, que viriam a ser formados depois. O salmista usa uma expressão dizendo, quando em secreto eu fui formado, que deixa eu traduzir para o português século XXI, é o seguinte, enquanto papai e mamãe estavam lá, ali, produzindo o ser ali, enquanto papai e mamãe estavam ali virando os olhinhos, o Senhor já sabia o que iria acontecer. Os teus olhos viram o meu embrião. Você não pode esquecer que o salmista escreve isso há muito mais de 2000 anos. Não tinha, como é que chama o negócio lá? Ó, ultrassom, tinha ultrassom. E mesmo assim Deus está revelando para esse cara coisas fantásticas. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Significa que Deus conhece você mais do que você mesmo? Sim. Deus conhece você mais do que o seu terapeuta? Sim. Eu não tenho nada contra terapeuta. Mas eu tenho tudo contra gente que confia mais no terapeuta do que em Deus. Você precisa de uma boa terapia? Vá fazer terapia, já fiz também. Você vai lá, a gente chora. Um monte de coisa, vai lá, fala um monte de coisa, é bom, vai, dependendo do que tem é bom, se é necessário, vai lá. Mas eu fico com muita crise quando cristãos usam a terapia como tábua de salvação para todos os problemas existenciais, enquanto eles têm que estar primariamente em Deus. E Deus, a partir disso, pode usar o que Ele quiser usar para nos ajudar nesse processo. Significa, inclusive, que Deus conhece você mais do que a sua vizinha fofoqueira. Sabe aquela pessoa que, se você tiver em dúvida a respeito do que você comeu ontem, liga para ela. O que eu comi ontem? Ela sabe tudo sobre a sua vida. Deus conhece você mais do que o Facebook conhece você. Mais do que você possa revelar no Facebook, Ele conhece.
Deus conhece você mais do que provavelmente Barack Obama pode conhecer você através da rede de espionagem que tinha e não tem mais. Inclusive, ele pode até mandar um e-mail, fala, tenho sim. Yes, we can. Alguma coisa assim, sei lá. O Senhor conheceu o meu embrião. Desde o começo da minha formação, o Senhor conduziu todo o processo. Eu posso confiar no Senhor, porque o Senhor sabe todos os detalhes da minha vida. Voltando para o texto, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Na verdade, ele está usando uma expressão em hebraico que significa assim: se eu fosse contar os pensamentos do Senhor, eu pegaria no sono. Porque isso levaria um tempo absurdo, porque a soma dos pensamentos do Senhor é enorme. Eu adormeceria e quando eu acordasse, eu ainda estaria contando e contando e contando, e adormeceria e acordaria e permaneceria contando e tentando compreender os pensamentos maravilhosos do Senhor a respeito da minha vida. Mas é claro que também fica a sensação de que, se é verdade tudo isso, ele poderia dar uma mão em várias situações, mas aparentemente ele não faz em algumas delas. Eu não sei se você já passou por isso. Então tá bom, então Deus sabe absolutamente tudo. Mas por que então ele deixa que a situação chegue em determinados pontos que não são pontos tão agradáveis assim? Ora, quando a gente olha para o Salmo, fica claro uma coisa a respeito de nós e Deus. Qual é o único ser na história que tem visão ilimitada, irrestrita e infinita a respeito de absolutamente tudo? Deus. Quem não tem? Nós. Alguns exemplos claros sobre isso. Você provavelmente, se você não quiser confirmar isso com a sua cabeça agora, cuidado, porque isso pode ser um momento perigoso. Principalmente se você está acompanhado, tá? Já vou dizer desde já, se você está acompanhado, é o momento de travar a cabeça para não fazer assim e aí comprometer você, tá bom? Se você está acompanhado, atenção. Se você está na internet aí, quem sabe aí, travar o vídeo agora sem querer, travou, aí vai lá, pega o computador, vai pro banheiro e fica, é verdade mesmo. Talvez você já tenha se apaixonado perdidamente por uma pessoa com quem você não está agora na sua adolescência. Sabe aquela paixão arrebatadora da adolescência? Aquela pessoa que você disse, essa é a pessoa da minha vida. Aquela coisa toda da adolescência. Não é? Mas, né? Olha como vocês... Gente, como vocês são falsos. Todo mundo quieto e travado agora. Eu vejo que algumas pessoas nem piscam, com medo disso revelar alguma coisa. Aquela paixão avassaladora, você se entregando irremediavelmente, e aí, mas aconteceu alguma coisa, sei lá o que aconteceu que largou, e aí agora você olha para aquela pessoa e você fala assim, ainda bem que eu não casei. Aí agora você pode fazer, porque daí é tipo assim, agora você se livrou mesmo, e agora você está com uma pessoa bem melhor, e agora Deus libertou você e deu esse anjo que está ao seu lado, e toda aquela coisa assim que você sabe como é que é. Mas, de repente, imagine se eu chegasse para você e falasse assim, no momento que você está vivendo a paixão avassaladora da adolescência, e falasse assim, vai chegar um dia que você vai olhar para esse sujeito, uma foto dele no Facebook, e vai falar assim, ainda bem que eu não casei com essa desgraça. Aí você ia brigar comigo dizendo, o que é isso? Eu amo essa pessoa, daria tudo por ela, e aquela coisa, até meus pais gostam dela, meu cachorro gosta dela, e por aí vai. A gente se dá bem no o que era antes do Orkut? A gente conversa no ICQ direto, a gente no ICQ, antes do ICQ, o que era? Mandando cartas de amor maravilhosas, cartas longas. Você fez carta, que aquelas frescuras de colar várias páginas de coração. Se você mandou aquilo, você é ridículo. E se o seu marido tem isso guardado, ele só tem guardado porque ele tem raiva disso, ele quer guardar para Deus. Mesmo assim, eu vou ficar com essa desgraçada agora até o fim.
para pagar tudo que ela fez, vai mandar aquela carta enorme. E ela mandava isso ainda na escola, pra você ficar com vergonha no meio dos amigos, os amigos sacaneando você, porque você ganhou aquela... Que é isso? Que falta do que fazer. Mas voltando, hoje você olha para aquela pessoa e fala, ainda bem que não. Porém, quem pode ter conspirado para libertar você daquilo? Talvez alguém que sabia que se você se casasse com aquela pessoa, você ia estar perdido. Quem pode ser? Pode ser Deus. Pode ser que Deus tenha produzido um acontecimento que no momento em que aquilo estava latente, tenha doído, tenha machucado, tenha deixado você bravo, revoltado, mas tudo aquilo só aconteceu para o seu bem. Aí tudo bem, aí vai ficar um monte de marido e esposa falando assim, viu? Eu sou uma resposta de Deus para o seu sofrimento. Não é também. É mentira, não é não. Às vezes Deus falou assim, tem coisa pior, você vai aprender. Tá reclamando, agora eu vou dar motivo para você reclamar. É igual o pai às vezes fala para a filha, tá chorando, agora vai chorar com motivo. Talvez tenha sido isso também. Mas acontece é que se nós cremos que Deus tem uma visão não limitada de qualquer coisa, nós podemos crer que Deus trabalha em nossa vida mesmo no meio da crise, que não há absolutamente nada que aconteça na vida de um filho e de uma filha de Deus sem que ele tenha um propósito específico para isso. Que pode ser que jamais seja revelado enquanto nós vivemos aqui. Talvez isso só seja revelado quando nós estivermos no céu, seja o céu onde for. Eu creio que chegará um momento em que todas as coisas ficarão claras. Creio na beleza de uma frase de Teresa de Ávila que diz que momentos de angústia profunda, épocas de sofrimento, quando nós estivermos no céu, parecerão apenas como um dia ruim que se foi. Eu creio que haverá de chegar esse dia. Eu creio que nós podemos caminhar com esperança a despeito de todas as crises. E eu creio nisso, porque o maior problema que eu tinha para ser resolvido já foi resolvido, que é o problema do pecado. De gente sem vergonha como nós. E nós, vamos ser sinceros, porque quando a gente fala sobre pecado, a sempre é aumentar a resistência. Mas você é um pecador, você é sem vergonha, você peca em pensamento, peca agindo, a gente peca de tudo quanto é jeito. E a gente peca, às vezes, porque a gente gosta de pecar. O problema é que a Bíblia diz que pecado gera morte. A bênção na história é saber que Deus resolveu o nosso problema com Ele, mandando Jesus para morrer em nosso lugar. Quando nós dizemos sempre que Jesus é o nosso substituto, estamos dizendo, pecado gera morte, e nós merecíamos morrer por causa do pecado. Porém, Jesus veio e na cruz morreu em nosso lugar, pegando toda a penalidade que era minha e sua, e trazendo sobre Ele mesmo. Por que cristãos celebram a Páscoa? Por que no cristianismo a ressurreição é a maior comemoração de todas? Porque é a vitória de Jesus sobre a morte, provando que Deus aceita o sacrifício do Deus Filho, Jesus Cristo, que viveu totalmente sem pecado. Deus aceita aquele sacrifício e tira a penalidade da morte eterna da história. Eu sou chamado a olhar para o futuro com esperança e a saber que é possível vencer qualquer crise, porque a maior crise de todas, que é o pecado, já foi vencida. Aí, aparentemente, o salmista dá uma surtada. Mas deixa eu explicar umas coisas. Porque você está lendo o salmo, você fala, que legal. Aí chega uma parte e fala, rapaz, quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Nessa época de umas brigas religiosas aí no mundo, esse texto aqui tem que ser bem explicado. Então, por favor, não desliga agora. Espera a explicação, porque senão o pessoal vai pegar uma arma e vai querer sair atirando por aí. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Nenhum amém, por favor. Na época em que o salmista escreve esse salmo,
Essa frase é uma frase que lembra um juramento que era usado na entronação de um rei. Então, quando você queria jurar lealdade a um rei que estava assumindo o trono, uma frase que era muito normal no contexto, principalmente no contexto próximo do povo de Israel, era: Rei, eu jurando lealdade ao Senhor, quero dizer que os teus amigos serão meus amigos e os teus inimigos serão meus inimigos. Esse era um juramento que você, como vassalo, como servo, deveria fazer a um rei que você queria seguir. É mais ou menos aquela coisa assim: se você não pode ser amigo de quem não é meu amigo. Se você for amigo de quem não é meu amigo, então você não é meu amigo. Aquela coisa bem adolescente. Isso vem desde essa época num juramento aos reis. Davi está usando isso com relação a Deus. Porém, você precisa se lembrar que, segundo Mateus 5, de 43 a 48, há uma nova forma que Jesus expressa para enxergarmos textos como esse. Por exemplo, Mateus 5, 43, Jesus, pregando para os seus seguidores, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que diz a lei, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus está fazendo uma citação de uma regra que até mesmo o povo de Deus seguia, que era uma regra normal. Você ama o seu próximo e você odeia seu inimigo. Aí em Mateus 5, 43 está escrito assim: eu, porém, vos digo, você ame os seus inimigos e você ore por aqueles que perseguem você. Porque se você quer ser filho do Pai Celeste, você não pode seguir padrões estabelecidos pela cultura. Porque se Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, se Deus faz chover sobre maus e bons, você não tem autoridade para fazer diferença entre um e outro. Então o cristianismo é um chamado a viver de uma forma muito mais complicada do que até então. É por isso, inclusive, que Jesus não veio facilitar muitas coisas, veio dificultar algumas. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus diz: não. Alguém deu um tapa em você? Vira a outra face. Alguém te obriga a andar uma milha? Ande duas. Alguém roubou a camiseta? Dá a camiseta e os shorts. Aí você fala assim: mas Jesus, é assim que você vai mostrar que é filho do Pai Celeste e que não anda segundo as implicações da sociedade que você está inserido. Assim, para nós cristãos, se nós fôssemos escrever essa parte do Salmo, Senhor, o Senhor tem visto que mesmo no meio da crise, eu não estou sendo tomado pelo ódio, pela raiva, pela angústia. Me ensina, mesmo no meio da crise, continuar a ter o Senhor como maior referência. E isso nos leva ao final do Salmo que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a oração de quem reconhece que Deus é soberano. Se é verdade o que nós estamos lendo nesse salmo, então a única coisa que nos sobra é dizer exatamente o que o salmista disse há muito tempo. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, conhece o meu coração, prova e conhece as minhas inquietações. Eu tenho conversado com algumas pessoas e o que nós não podemos deixar acontecer é que as inquietações comecem a amargurar o nosso coração. E esse é um risco. Há muita gente amargurada e a crise tem um potencial de amargurar-nos ainda mais. Eu não gosto também de relativizar a crise e dizer que ela não é nada, como eu disse no começo.
Mas também eu não gosto daqueles que potencializam qualquer crise e quase que usam isso como uma afronta contra Deus. Porque sim, nós estamos em crise. Mas lembre-se, não deixe que um espírito de profunda reclamação e murmuração tome conta de você, porque nós, ainda, pela graça de Deus, escolhemos o que comemos. Pode parecer muito piegas dizer isso, principalmente se nós não estamos tão próximos da miséria humana. Mas ao mesmo tempo em que eu olho para telejornais e eu vejo que o nosso país está em crise, eu não posso me esquecer que às vezes a notícia seguinte é sobre guerra e miséria em países em que homens, mulheres e crianças morrem na mais profunda miséria, vítimas de tortura e desgraça. E a minha casa está segura. Sim, eu tenho a sensação de que o nosso país está passando por dificuldades. Mas ao mesmo tempo eu sou chamado como cristão a dizer: Deus, muito obrigado, porque o meu país, a despeito de todas as dificuldades, ainda tem relativa paz. Porque eu não estou em meu país esperando, por exemplo, uma sirene soar para dizer que vem bombardeio por aí. Eu vivo num país em que com muita tranquilidade, por exemplo, eu mando minhas filhas para a escola. E a gente sabe, e a gente só começa a valorizar isso quando, por exemplo, a gente termina uma semana em que uma aluna foi esfaqueada numa escola da nossa cidade. Aí a gente começa a tomar noção de que, olha, poderia ser muito pior, mas mesmo assim, isso aconteceu, nós ficamos sabendo disso, e no dia seguinte eu mandei minhas filhas para a escola com tranquilidade. Eu ainda vivo num país em que se eu tiver alguém da minha família que precisar ser internado e tiver que passar 2 ou 3 dias no hospital, mesmo que plano de saúde esteja complicado, mesmo que o SUS seja a desgraça que é, eu não vou ficar com medo de que, por engano, esse hospital seja bombardeado. Igual aconteceu há pouquíssimos dias. Um hospital cuidado pelos Médicos Sem Fronteiras, uma das instituições mais sérias, foi bombardeado. Um hospital. Segundo algumas pessoas, por engano. E qual foi a resposta do governo que fez isso? Desculpa. Mas a desculpa não volta. Não traz de volta a vida. A desculpa não consola o coração de uma mãe. E se eu souber que qualquer pessoa dessa igreja, ou se vocês souberem que eu precisei ser internado, ninguém vai ficar com a preocupação: será que vão bombardear esse hospital? Pode ser que a minha casa não seja própria, seja alugada. E o aluguel em Piracicaba é caro. Para quem não sabe, aluguel em Piracicaba é caro. Mas eu tenho casa para voltar. Alugada, financiada ou quitada, eu tenho casa para voltar. E dentro dessa casa há uma cama. E dentro dessa casa há um fogão. E na despensa dessa casa tem comida. Sim, eu não estou dizendo a crise não é nada. Eu estou dizendo, não potencialize a crise para que você não passe a viver em função dela e seja um chato que reclama de absolutamente tudo. Porque o problema do chato não é que ele afasta as pessoas que o amam e arrebenta os seus relacionamentos. O problema é que ele não reconhece a grandeza do que Deus já tem feito por ele. Porque deixa eu lembrar uma coisa para você. O cara que escreveu esse salmo passou 20 anos da vida sendo perseguido. Quem não conhece a história do cara que escreveu esse Salmo 139 dizendo: Senhor, cuida de tudo. Chegou a morar em cavernas, escondido, porque o rei Saul queria matá-lo e colocou um exército inteiro atrás dele. Tá ligado aquelas cavernas que o Osama Bin Laden usava para se esconder? Aquelas cavernas são famosas porque o rei Davi se escondia nelas. Se escondendo sozinho de um exército inteiro. E ele diz: o Senhor me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão.
A Bíblia conta umas histórias pitorescas, porque diz que um dia Davi estava lá no fundo da caverna e o exército que o perseguia estava muito próximo. E aí então o rei Saul, que era o comandante do exército, querendo matar Davi, ele ficou com vontade de fazer um totozinho. Isso é verdade, está escrito na Bíblia, é por isso que eu estou falando. E ele teve lá assim, uma dor de barriga, ele olhou para uma caverninha lá e falou, essa caverninha aqui é boa. Caverninha aqui, gostei dessa caverninha. Entrou, e qual era a caverna? Justamente aqui Davi estava dormindo no fundo. Davi começou a sentir aquele cheiro meio... Pensou, eu não lembro de ter pisado em nada. Não lembro, olhou, olha que ele dá uma olhada para a caverna, quem ele vê? Agachado ali no cantinho, Saul. E ele pensa, agora não posso nem espirrar. Imagine a situação do servo do Senhor. Dentro de uma caverna sem ventilação, com o rei fazendo um cocô e ele lá... respirando pela boca, mas se respirar pela boca o cheiro fica aqui. É até pior, crê em mim. Ele podia dizer, Deus, quer saber de uma coisa? Chega. Chega. Ele não faz isso. Ele consegue olhar e dizer, Deus é tão bom que o cara que mais me persegue esteve ao meu lado e não notou. Eu vi uma coisa que deve ser mãe mesmo, que mãe mesmo que é capaz de fazer essas coisas. Uma foto que é um papel pregado assim, embaixo da torneira da pia. E provavelmente a mãe escreveu assim, filhos, não reclamem da louça para lavar. A louça para lavar significa que a gente teve comida para comer. Isso é frase bem de mãe mesmo, para oprimir a gente, né? Oprimir. Não que a minha mãe fizesse isso, senão ela me oprime depois. Mas me oprime a gente, oprime. Deus está sabendo? Tá. Deus tem planos? Tem. Ele nos convida a caminhar com confiança. E saber que a despeito de todas as coisas e de nós mesmos, no final, nós estaremos com Ele face a face. Pode ser daqui 10, 20, 30, 50 anos, não sei. Na caminhada cristã, tudo sempre termina numa festa chamada céu, reino de Deus, vida com Deus para toda a eternidade. É para lá que nós caminhamos. A semana que vem a gente vai falar sobre que país nós queremos. Porque, beleza, também a gente não pode ser aquele alienado que diz assim, beleza, eu sou de Jesus, eu vou para o céu e agora o mundo que morra, que eu não tenho, que tudo mais vá para o inferno. A música aí famosa do... Quem que é essa música aí? Quem? É o Roberto Carlos ou o Erasmo? Porque é os dois, é todo mundo. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Raul Seixas também, pronto, já fica, canta Raul. Que país nós queremos? O que a Bíblia diz a respeito de coisas importantes com relação às aspirações que cristãos têm que ter e lutar pelo seu país? Nós vamos falar isso como parte de uma resposta cristã à crise no próximo domingo. Queremos convidar você a participar conosco. Vamos orar? Senhor, obrigado pelos desafios da Tua palavra, pela forma como o Senhor nos conduz e porque o Senhor tem sido bom conosco. Nós podemos não compreender muito daquilo que tem acontecido, mas não deixe o nosso coração ficar amargurado por causa disso, Senhor. Ajuda-nos a caminhar de maneira confiante, sabendo que mesmo que profundas crises acabem caindo sobre nós, o Teu Evangelho é a resposta para todas elas, e a cruz é a solução para a maior crise possível e imaginável. Ajuda-nos a viver assim,